Oi, queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. E a ideia de trazer uma lista de 7 contos aqui para vocês veio de uma conversa com o meu amigo Henrique, professor de geografia. E aí eu tive essa ideia de trazer essa lista de 7 contos que podem dialogar com outras áreas do conhecimento e são textos fantásticos que todo mundo deveria conhecer na literatura brasileira. Então, Henrique, conta um pouquinho aí pra gente como é a sua experiência na sala de aula e depois eu volto aqui para dar a dica desses 7 contos imperdíveis. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrique, sou professor de Geografia aqui na Rede Municipal de Campinas, no interior de São Paulo. E lá na escola onde eu trabalho, nós estamos procurando desenvolver projetos de incentivo à leitura com os alunos, num contexto muito particular que eu atuo, que é o contexto da educação de jovens e adultos. Lá a gente acolhe desde jovens de 15, 16 anos, adolescentes mesmo, até adultos de 40, 50, 60, quase chegando lá nos 70 anos. E nós estamos procurando trabalhar a leitura com estes alunos. E eu estive procurando materiais, procurando textos de literatura brasileira ou literatura estrangeira mesmo, que a gente pudesse utilizar na escola para trabalhar a leitura com os alunos. Tive alguma dificuldade, mas encontrei essa playlist aqui do canal da Lusofonia, da Adriana, chamada Incentivo à Leitura. E como eu conheço a dona do canal, fui conversar com ela e fiz uma sugestão de vídeo, né? Falei, Adriana, já que você tem essa playlist, por que você não grava um vídeo com dicas de textos que podem ajudar os professores a trabalhar, a incentivar a leitura em sala de aula? Às vezes tem algumas joias escondidas, né, que os professores não conhecem. Então pedi essas indicações. A Adriana topou fazer o vídeo, me convidou para essa participação especial. E agora, Adriana, estamos todos curiosos. Diga lá, quais são as suas indicações de textos para nós podermos trabalhar e incentivar a leitura em sala de aula? Que projeto legal, hein, Henrique? Muito obrigada por trazer aí seu depoimento pra gente. Então vamos, sem mais delongas, para os 7 contos indicados aqui do vídeo. Primeiro conto que eu trago aqui para vocês é um conto que nós já falamos aqui, o conto Negrinha, de Monteiro Lobato. Vou deixar aqui o card, quem ainda não viu o vídeo, recomendo. É um conto humano, fantástico, forte e que na sala de aula a gente pode conectar muito com esse momento histórico aí da posição dos negros pós-abolição, de como ficou a situação dessas pessoas. E isso, além de ser um conto belíssimo de um autor que marcou a infância de muitos brasileiros, ainda tem uma ponte muito fácil com esse momento da posição social das pessoas negras pós-abolição e com certeza vai trazer um debate muito, muito profundo. A dica número 2 vai para nada mais, nada menos que Clarice Lispector, uma das nossas principais autoras. Embora o conjunto de textos da Clarice realmente seja de uma complexidade muito grande, existe a possibilidade de ler contos um pouco mais acessíveis e Felicidade Clandestina, embora seja um texto muito profundo com diversas camadas, ele traz um tema que pode ser muito interessante principalmente para jovens leitores, que é a história de uma menina que ela sonhava em ter reinações de narizinho e ela era muito pobre, ela não tinha acesso a esse livro, mas tinha uma amiga da onça, uma coleguinha, que fez uma coisa muito feia com ela, ficou prometendo o livro e fazia a menina ir todos os dias lá na casa dizendo que ia emprestar o livro e nunca emprestava, sempre tinha um problema. E esse texto pode ser muito legal para pessoas que estão nessa fase de descoberta do livro e ver como é
essa coisa de muitas vezes querer e não ter. Além de tudo, é um texto que, bom, é uma história que realmente foi baseada em fatos reais que aconteceram com a narradora e traz muito essa coisa dessa situação de infância, onde você lida com a frustração de não poder ter tudo. No caso aí, a gente tem uma questão social muito importante, que pode dialogar muito com um ambiente social em que pessoas têm muito, outras têm pouco, e claro, ligando isso ao interesse, o valor que a literatura, que um livro pode ter e que tinha no passado, e por que não fazer uma ponte com o papel do livro hoje, diante de tantas alternativas eletrônicas. É uma coisa que não está no texto, mas que podemos também, por que não, trazer e desenvolver a importância do livro em uma época para a infância e de uma época que a gente tem hoje. Os desdobramentos são infinitos e o conto, com uma leitura apoiada em grupo, com dicas, pode se tornar acessível e ótimo para esse momento em que a gente introduz a literatura na vida das pessoas. A minha dica número 3 vai para as histórias de Ed Morte, aquele detetive que nada dá muito certo para ele, do nosso querido Veríssimo. Eu acho muito legal também trazer leveza, porque a sala de aula também tem que ser isso, também tem que ser coisas leves, coisas que fazem a gente rir. E quem nunca teve um exemplo de coisas que não dão certo? E pode trazer aí um grande debate para as pessoas que têm um projeto, acham que vão ser aquilo na vida e no final a coisa não sai exatamente como a gente queria. No caso do Ed Morte, né? Ele fica no porque escritório é muito grande para o que ele tinha como local de trabalho. Tem vídeo aqui sobre os textos do Ed Morte, para quem quiser, vale a pena, é divertido, com uma leveza, pode trazer aí um grande interesse e uma discussão aí sobre esse tipo também de sociedade, onde você também tem objetivos e que muitas vezes nem sempre a gente consegue aquilo que a gente quer. Fazendo um diálogo com as políticas públicas, eu trago um texto que eu amo, que é Queixa de Defunto, do Lima Barreto. Lima Barreto, autor consagrado, que já falamos muitas vezes aqui, é muito engraçado. É uma carta de um defunto que tá reclamando que ele foi humilde, ele achou que, ele foi certinho e que no final da vida dele ele achava que ele tinha pelo menos o direito de morrer em paz. Mas as ruas eram tão esburacadas que ele foi chacoalhando, chegou todo estrupiado no céu e ainda foi punido, e a culpa não é dele, é da prefeitura, enfim, da municipalidade. Então esse conto traz um pouco aí essa questão da posição social, do que a gente espera, exige e quer de políticas públicas. Um texto acessível e divertido que com certeza vai poder trazer um debate. Quem nunca reclamou e xingou quando passou num buraco no meio da rua, não é verdade? Crônicas podem ser também um ótimo meio de acessar os textos e debater, porque tem uma linguagem mais jornalística e que pode trazer aí para aquele mundo que a gente vê nos jornais, na internet. E eu separei uma aqui do Zuenir Ventura, que se chama Um Idoso na Fila do Detran, que vai trazer justamente essa questão do envelhecimento, da questão de que as pessoas querem se sentir jovens, e isso está muito ligado à sociedade de consumo. Então pode trazer aquela coisa de você consumir mais para querer ser o que você não é, das máscaras. E quando você finalmente quer ser jovem e não pode, como é que fica? E o Zuenir Ventura traz essa questão do envelhecimento de uma maneira muito divertida, muito legal, com um texto curto, condensado, e que pode até respingar aí também nas questões biológicas do que é envelhecer, como envelhecer, o que isso traz não apenas socialmente, como fisicamente. Acho que traz aí um bom debate de diálogo também com as características físicas, psicológicas e biológicas do ser humano. O texto 6 não podia ser mais atual. A Peste, de João do Rio. É um texto que fala
sobre um personagem que está diante de uma epidemia. Então, ele vai acabar descobrindo um amigo que foi infectado com a varíola e ele vai querer visitar esse amigo, e tem a questão que é muito atual hoje em dia, que a gente pode ligar com tudo que está acontecendo na busca da medicina e das prevenções, do sanitarismo aí com a pandemia atual que a gente tem do coronavírus. Então, nessa história, a gente tem um percurso que a gente vê que a humanidade já passou várias vezes, de no início não se preocupar muito, não saber se vale a pena parar de fazer as coisas de todos os dias por causa de uma doença que está chegando, e depois ter que enfrentar essa doença, e que é feio, e que dá medo, e que traz morte. E no caso da varíola, inclusive, era uma doença que fisicamente traz um choque, uma consequência, uma repulsa. E aí vale o debate: por que nós temos essa repulsa? Como acontece essa questão de epidemias que sempre vêm e desafiam a humanidade? Como é esse desafio não apenas social, como científico? Acho que o debate não poderia ser mais atual. O texto é do início do século XX, mas é acessível, com um pouco de vocabulário prévio, um trabalho, principalmente pessoas que estão tão conectadas com esse mundo de epidemia. Ler João do Rio hoje em dia é muito atual e pode-se fazer uma ótima ponte com diversos setores do ensino e do estudo humano. Para fechar com leveza, a minha dica 7 vai para um conto muito conhecido, porque inclusive virou filme, O Homem Nu, de Fernando Sabino, que além de ser engraçado, divertido, que vai dar vontade de ler, de descobrir o final, de conhecer aquele personagem, pode ser aí, por que não, um livro que pode dialogar com o filme, propor o filme e trazer para as pessoas essa questão de nudez, vergonha, humor, comprometimento, organização, mentira. Tem vários temas que podem ser trabalhados, sempre trazendo aí esse interesse, essa vontade de descobrir aquele texto e de se identificar e de ver a sua relação com o seu vizinho, de ver a sua relação com a sociedade. Gente, espero que esses textos possam ser trabalhados na sala de aula. Foram apenas algumas dicas, nós poderíamos ter muitos outros. Textos que se ligam com geografia, com ciências exatas, ciências naturais, biologia. Na verdade, o ser humano é esse conjunto e a literatura passa por tudo isso. Espero que tenha sido legal. Se você já teve boas experiências com textos em sala de aula, digam aqui nos comentários, deem as dicas de vocês e assim a gente vai trocando e conhecendo coisas cada vez mais legais. E não deixem de se inscrever no canal. E até a próxima, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau.